Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Muito bem, é um privilégio estar aqui na iniciativa de mais essa programação, o qual eu saúdo a cada um através da sintonia deste canal, desejando a todos Deus abençoe poderosamente, amados e preciosos irmãos, irmãs e demais amigos, aquele que estará ao pleno conhecimento de ouvir as Sagradas Escrituras, ouvir o que Deus tem para falar para nós neste momento. Deus possa abençoar muitíssimamente. Aleluias. Amém. Vamos nós percorrermos as páginas das Escrituras, começando aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Continuando aqui também agora, aqui 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Iremos continuar em outra escritura. Damos o seguimento na escritura em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta
e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui deixo o Espírito Santo para introduzir a palavra que irá ser ministrada pelo seu Filho, que irá trazer a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Bom dia, preciosos irmãos. Deus abençoe os vossos corações. E somos agradecidos a Deus pela nossa vida, pela vida de todos vocês, e que as bênçãos sejam copiosas sobre todos aonde vocês estiverem. Agradecemos pela vossa humildade, também de participar conosco destas meditações. Que Deus vos ajude e vos ilumine cada dia melhor. Se fala às vezes um pouco sobre o sincretismo. O sincretismo pode se tornar uma idolatria. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o sincretismo, não propriamente sobre a idolatria, mas sincretismo e idolatria andam assim bem próximos. A gente compreende isso através das Escrituras, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então tudo aquilo que é colocado que não pertence a Deus dentro do culto é um sincretismo, né? É um sincretismo que divide para se tornar um culto às vezes mais atraente, mais chamativo, mais bonito. Então às vezes se misturam as coisas. Nós compreendemos, a Bíblia mostra assim, que embora haja um único Deus e uma só e verdadeira fé, o mundo apóstata, conforme Romanos 18 a 25, tem estado sempre repleto de religiões. Nós podemos ver isso desde o princípio da humanidade, né? Que começaram as adorações, podemos colocar no plural, e que sempre o homem tentou colocar alguma coisa de si mesmo, colocar alguma coisa que não é perfeito com Deus na adoração para embelezar o culto, chamar a atenção do povo para um culto. Se nós ficarmos só nisso, as pessoas não ouvem, as pessoas não veem. Então começam a fazer misturas, especialmente nos ritmos, né? Nos ritmos musicais, os estilos musicais. Então começa a haver uma mistura. E Paulo, quando ele disse na carta aos Romanos 18 ao 25, ele expressou alguma coisa a esse respeito. No 17 ele diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha quantas coisas Paulo enumerou aqui a respeito das próprias pessoas que fazem uso da palavra, são instrutores,
são chamados de mestres, são chamados de guias, instrutor de ignorantes, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Aí tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele estava trazendo uma exortação aos seus patrícios, aos seus irmãos, os judeus. E esta prática, ela tem estado presente também dentro dos pregadores do Evangelho. Se tornam pessoas respeitadas, honradas e ricas, e passa que tem domínio sobre o rebanho de Deus, e eles sendo intocáveis, principalmente nas seitas, né? A gente conviveu com isso, então se tem um slogan, não tocar no ungido de Deus. Mas se o ungido que se chama ungido de Deus está nestas práticas todas aqui, e agora, como que se faz? Ele misturou, ele enganou-se que a honra que Deus dá, ela não lhe permite entrar por este caminho. Ah, você faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Porque o que eu faço é só eu que posso fazer, porque eu sou o guia, porque eu sou o mestre, eu sou o pastor. Então, quer dizer, ele misturou umas coisas e não houve uma separação realmente do pecado na vida. Então, embora Deus, saibamos que há um só Deus e uma só verdadeira fé, a Bíblia assim ensina, mas por que tem estado sempre repleto de religiões? Desde longa data, o mundo insiste em praticar esse sincretismo. O que é o sincretismo? É a assimilação, é a mistura de crenças e práticas de uma religião por parte de outra. Então, cada um copia uma parte da outra religião. Então, às vezes você encontra a religião que é uma mistura entre catolicismo, outro tipo de religião, candomblé, religião que as suas danças dentro da igreja não é uma dança cristã. Ali é uma mistura, porque o povo gosta disto, né? Para fazer o que dentro da igreja? Mas Deus não aceita isso. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então, o sincretismo é uma assimilação, uma mistura de crenças e práticas de uma religião por parte de outra. Por isso existem muitas. Por isso é que você não encontra na Bíblia Sagrada igrejas. Existe a Igreja de Jesus Cristo, que é a verdadeira igreja, e a falsa vinha. A verdadeira vinha e a falsa vinha. E desta forma, a instrução da igreja é uma, da falsa vinha é uma mistura. Pega parte da verdadeira, é como uma pessoa fazer uma nota falsa. Ela não é diferente se olhar para ela, ela parece igualzinho. Mas é uma partes, mas a essência mesmo da verdadeira, a falsa não tem. Na verdade, essa prática, ela tem revivido agora no nosso tempo. Por meio de renovadas tentativas de unir todas as religiões,
e através de persistentes ideias orientais e ocidentais, e que surgem e alcançam popularidade. Logo, os templos estão lotados, cheios. É porque Miriam dançou. Davi dançou. Aí então vamos pegar qualquer tipo de dança e jogar na igreja. A questão, pode haver uma mistura aí, um sincretismo que foge da realidade, da vontade de Deus. Então, o sincretismo ele se espalhou no Império Romano durante os primeiros séculos do cristianismo. Porque os pagãos trouxeram para dentro daquilo que chamam de cristianismo costumes, ritmos, ações que não pertenciam, não pertencem, jamais pertencerá ao Evangelho de Jesus. Até mesmo modos de pregar, que é mais uma loucura, umas pregações que aquilo não ensina nada, não converte nada, mas emociona as pessoas. E o que as pessoas estão atrás? De emoção apenas. Agora, falar que o cristão também se emociona. Então eles aproveitam este lado e exploram a fé e conseguem colocar dentro da pessoa, dizendo ser o Evangelho de Jesus. Mas desde que haja uma mistura, já não é mais o Evangelho de Jesus. Então, o politeísmo era corrente e florescia em todo tipo de cultos, de mistérios. Cultos de revelações, cultos de isto, culto de profecia, culto da prosperidade, Então, ministérios da prosperidade. O Evangelho ele é completo. Se você crer, enquanto você ouve a palavra de Deus e dá atenção àquilo e deixa a sua fé fluir, você é curado, você é libertado, porque a palavra nos diz, Ele enviou a sua palavra e os curou. Então se fazem tantos negócios desses sincretismos de emoções para se enriquecerem. E as pessoas enganadamente querem ser emocionadas. É não enfrentar as suas lutas e dificuldades, mas pensar que já venceram aquilo. Então esse sincretismo que se espalhou no Império Romano durante os primeiros séculos do cristianismo. Porque o politeísmo era corrente e florescia todo tipo de cultos de mistério. Os membros cristãos da igreja primitiva lutaram diligentemente para preservar a fé e evitar que ela fosse assimilada pelo gnosticismo, que também é uma outra coisa, uma espécie de teosofia que não aceitava a expiação de Cristo, que Cristo veio, que Deus veio num corpo, na carne, habitou numa carne do seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo isso, uma vez que se considerava a raiz do problema do homem, a ignorância ao invés do pecado, aí surge uma outra, o neoplatonismo, e o maniqueísmo também consideravam a salvação principalmente como uma questão de desprendimento ascético e fuga do mundo físico. Veja como surgem as doutrinas, como surgem os sistemas religiosos, porque vai se misturando. Por isso hoje você vê o que existe hoje. Uma mistura, chamando todos de cristãos. Ah, é igreja. Mas que tipo de igreja você é? É uma mistura, é um sincretismo? É uma mistura, é um politeísmo de igrejas, qualquer cidade que se chega, e cada uma tem algo diferente da outra, quando a Bíblia é uma só.
há um só Deus, há uma só e verdadeira fé. Como, pois, existem tantas maneiras, tantos sistemas, mesmo de ter-se a ceia, o batismo, os louvores e todas as outras coisas? Tudo é diferente uma da outra. A Bíblia está dizendo: há um só Deus, um só Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Espírito. E por que há tanta mistura e diferença? Justamente porque pega-se coisas, cada uma copia. Então, nós vemos que a mensagem de William Branham ela é uma mistura entre espiritismo, pega parte dos mormons, pega parte disso, pega parte de outra igreja e formou-se então a mensagem. Então isso aí é um sincretismo, mistura. Juntam doutrina de uma parte, fulano pegou isso, eu pego. Isso aqui é bom. E se fulano pegou isso aqui é bom. Está de acordo. Vai misturando, então forma-se um sistema religioso que não é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não é o fundamento correto, quando Cristo é a principal pedra. Se Cristo é a principal pedra de esquina, então tudo tem que estar de acordo só com o que Cristo deixou. E fora disso, é uma mistura a qual Deus não aceita. Deus não permite. Então todas essas coisas que foram entrando no cristianismo, então nós que vamos ficar com a palavra, devemos buscar a resistência cristã a esses movimentos, para que nós também não venhamos cair no mesmo engano e termos as mesmas misturas. Deus nos ajude a permanecermos com esta fé, esse fundamento, sem colocar nenhuma mistura, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção muito bem nisso nas Escrituras e não aceite mistura, fulano, beltrano, seja lá quem for. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém.